Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje estudaremos os conceitos de energia térmica, temperatura e calor. É o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou colocar aqui no canal sobre física térmica. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like para mais conteúdos como esse. Quando falamos de física térmica, os conceitos que já estamos acostumados no nosso dia a dia são quente e frio. Por exemplo, na foto da esquerda, temos pessoas num dia frio, usando roupas de inverno para se aquecer. E já na foto da direita, temos pessoas no dia quente, usando menos roupas, né? Então essas sensações, quente e frio, a gente já está acostumado. Por isso vamos utilizá-las para nos guiar no entendimento dos conceitos de energia térmica, temperatura e calor. O primeiro conceito que a gente vai estudar aqui é o conceito de energia térmica. Essa energia térmica ela está associada à agitação das moléculas de um corpo. Um corpo ele é feito de moléculas, né? E essas moléculas elas estão sempre se movimentando. Vamos dar uma olhada aqui no simulador do FET. Então aqui eu tenho moléculas. Aqui está no estado sólido, tá? E essas moléculas, vocês reparem que elas estão sempre se movimentando. Elas estão sempre agitadas, né? Estão sempre vibrando. A essa agitação, associamos o conceito de energia térmica. Se a vibração dessas moléculas, por algum motivo, aumentar, significa que a energia térmica delas aumentou. Por exemplo, aqui, ó. Elas estão vibrando com uma velocidade maior, né? Elas têm uma energia cinética maior. Ou seja, a energia térmica delas aumentou, porque eu aqueci o corpo. Poderia também diminuir a energia térmica delas. Nesse caso aqui eu estou colocando gelo. Certo? Elas estão menos agitadas, elas estão se movimentando, mas a uma velocidade menor, ou seja, elas têm uma energia cinética menor, né? Então, esse é o conceito de energia térmica. Então aqui, energia térmica e associada à agitação das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a sua energia térmica. Quanto menor a agitação das moléculas, menor a sua energia térmica. Certo? Então os corpos possuem moléculas, consequentemente os corpos possuem energia térmica. Então aqui isso está associado a quente e frio, porque olha só, aqui ó, aquecer. Quando eu aqueço o corpo, as moléculas têm um grau de agitação maior. Olha lá. Elas têm uma energia térmica maior. Ao esfriar um corpo, as moléculas diminuem essa agitação e a energia térmica diminui. Então a energia térmica maior está associada a um corpo mais quente, energia térmica menor associada a um corpo mais frio. Então aqui eu tenho dois corpos. Na direita, um corpo com moléculas mais agitadas do que o corpo da esquerda. Significa que o corpo da direita está mais quente do que o corpo da esquerda. Certo? Corpo quente, moléculas mais agitadas, maior energia térmica. Um corpo frio, moléculas menos agitadas, menor energia térmica. A temperatura de um corpo é a grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. O que isso significa? Quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas estão as suas moléculas. Quanto menor a temperatura de um corpo, menos agitadas estão as suas moléculas. Esse conceito de temperatura está muito presente no nosso dia a dia, né? A gente já sabe que medimos temperatura com um termômetro.
Aqui temos um termômetro, né, um termômetro de mercúrio, que ele tem um funcionamento que vamos estudar na próxima aula, quando falarmos das escalas termométricas, tá? Veremos as três principais escalas de temperatura, né? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Teremos uma aula só para isso. A ideia da aula de hoje é só mesmo entender os conceitos de energia térmica e temperatura. Então vimos que energia térmica é a energia associada à agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas de um corpo estão, maior a energia térmica, consequentemente maior a temperatura do corpo. Por quê? Porque ele está mais quente. Menor energia térmica, menor grau de agitação das moléculas, menor temperatura. O corpo está mais frio. O calor, ele é uma energia térmica que um corpo recebe ou perde. Então a gente viu que o corpo possui uma energia térmica, né? Mas ele pode receber energia térmica de um meio ou de um outro corpo. Tá? Ele pode perder também. Vamos dar uma olhada aqui no FET para a gente entender melhor esse conceito. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ferro aqui. Esse aqui é um bloco de ferro. E repara que ele tem aqui, ó, vermelhinho aqui, a energia térmica dele. Tá? As moléculas estão vibrando e ele tem energia térmica. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse corpo. Coloquei no fogo. Repara que ele está recebendo o Ezinho ali, está recebendo energia térmica. Essa energia térmica que ele está recebendo é o calor. Tá? Então por isso que a gente fala que calor é energia térmica em trânsito. E repara que ele começa a perder calor para o meio também. Né? O que acontece? Quando eu coloco aquecer aqui e ele começa a receber calor do fogo, ele recebe o calor do fogo porque a temperatura do fogo é maior do que a temperatura dele. Se eu esfriar, olha lá, o que acontece? A energia térmica vai do ferro para o gelo, porque o gelo tem uma temperatura menor do que a dele. Então ele está perdendo energia térmica. Olha lá, o Ezinho está saindo dele e indo para o gelo. Tá? Então quando eu aqueço, o corpo recebe energia térmica, porque a temperatura do fogo está maior do que a dele. Essa energia térmica que ele recebe é o calor. E quando eu esfrio, ele perde energia térmica. A energia térmica vai do corpo para o gelo. Essa energia térmica que ele está perdendo é o calor. Então, pelo que a gente viu ali, calor é uma energia térmica que passa de um corpo para o outro. Ou seja, é energia térmica em trânsito, certo? O corpo perde ou recebe. E o calor ele flui espontaneamente, pelo que a gente viu ali, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente viu que quando a gente colocou a barra de ferro no fogo, temperatura maior do que a dele, recebeu calor. Quando a gente colocou no gelo, temperatura menor, perdeu o calor. Então, ou seja, vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. E se os corpos possuírem a mesma temperatura? Dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Nesse caso, não há fluxo de calor. Para que haja troca de calor, é necessário uma diferença de temperatura. Se eu colocar aqui dois corpos, né? Temperatura A e B. A temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Se por algum mecanismo de troca de calor, vamos estudar futuramente, vários mecanismos de troca de calor. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, um em contato com o outro. Tá? O que vai acontecer? Como a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, vai haver um fluxo de calor do corpo A para o corpo B. Isso acontece fazendo com que a temperatura do corpo A diminua e a temperatura do corpo B aumente. Isso acontece, esse fluxo de calor acontece até que a temperatura do corpo A seja igual ao do corpo B, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando há o equilíbrio térmico,
Olha aqui, ó, não há fluxo de calor. Ou seja, o corpo A para de perder calor para o corpo B. Ok? Eles estão em equilíbrio térmico. Vamos ver umas aplicações no nosso dia a dia aqui, ó. Por exemplo, num dia frio, a temperatura ambiente está menor do que a temperatura do nosso corpo. Ou seja, a gente tende a perder calor para o meio. Por isso que a gente usa roupa de inverno, igual o cara está aqui, que se comportam como um isolante térmico, evitando que a gente perca calor para o meio. Tá? A gente se mantém aquecido. E quando a gente perde calor, nossa temperatura tende a diminuir. Num dia quente, por outro lado, você vê que o cara está suando bastante, está no sol, recebendo calor do sol, a temperatura ambiente é maior do que a nossa temperatura corporal. Assim, a gente está recebendo calor do meio. Tá? Então, no dia quente, a gente recebe o calor do meio, tá? Tendendo a aumentar a nossa temperatura. Por isso que a gente fala, né? Estou com calor. Isso é uma expressão errada. Na verdade, os corpos não possuem calor, eles possuem energia térmica. Então, o que acontece? Você recebe calor, né? Você não possui calor. Por quê? Porque calor é uma energia que você recebe ou perde. Então, quando a gente fala assim, eu estou com calor, parece que a gente possui, né? Calor, uma grandeza que a gente possui. Mas na verdade, não. Ou a gente recebe ou a gente perde. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, energia. Então, as unidades de calor serão unidades de energia, né? A unidade caloria, que a gente está muito acostumado aí quando a gente compra um alimento, lá atrás está dizendo quantas calorias tem no alimento, né? A energia que a gente está consumindo ali. E uma outra unidade de medida muito usada também é o joule. Essa é uma aula conceitual, não faremos cálculos matemáticos aqui. Mas, como estamos estudando os conceitos, temos que estudar as unidades de medida. Então, é importante saber a relação entre calorias e joule. Então, aqui, ó, uma caloria é igual a 4,18 joules. Vamos usar esse valor ou até mesmo 4 joules, né? Uma caloria igual a 4 joules. É importante a gente ver aqui também o quilocaloria ou quilojoule, né? Quando a gente coloca um K na frente aqui, ó, esse K ele representa 1000, tá? Então K é igual a 1000. 1 quilocaloria, 1000 calorias. 1 kilojoule, 1000 joules, tá? Muitas vezes nos alimentos lá está em quilocaloria, então você tem que multiplicar aquele valor lá por 1000 para poder saber o equivalente em calorias, certo? Então vamos lá. Tudo que a gente viu aqui hoje. Quais foram os conceitos? Energia térmica, temperatura e calor. E vimos como que uma coisa está relacionada com a outra. Energia térmica é a energia associada à vibração das moléculas de um corpo. Moléculas mais agitadas, maior energia térmica. Então, as moléculas de um corpo mais agitadas significa que eles possuem uma energia térmica maior do que um corpo que tem as moléculas menos agitadas. Moléculas menos agitadas estão associadas a uma energia térmica menor. A grandeza física que mede esse grau de agitação das moléculas é a temperatura. Um corpo com moléculas mais agitadas tem uma temperatura maior do que quando comparado a um corpo que tem umas moléculas menos agitadas, que tem uma temperatura menor. Então, ó, moléculas mais agitadas, maior temperatura. Moléculas menos agitadas significa que se eu diminuir a agitação das moléculas de um corpo, eu estou diminuindo a temperatura desse corpo. Se eu aumento a agitação das moléculas de um corpo, estou aumentando a temperatura desse corpo. E a gente viu também que calor é energia térmica em trânsito, ou seja, quando o corpo recebe energia térmica, essa energia térmica que ele está recebendo é chamada de calor. Quando ele perde energia térmica, essa energia térmica que ele está perdendo é o calor, que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura.
né? Então aqui a gente pode juntar todos esses conceitos. Primeiro, esse símbolo Ezinho aqui é o símbolo de energia térmica. Então repara que aqui o ferro tem energia térmica, por quê? Porque ele é composto de moléculas e essas moléculas estão sempre se movimentando. Então se eu aquecer ele, ó, ele recebe calor, né, o calor está indo do corpo mais quente para o mais frio e a temperatura dele está aumentando. A gente está vendo pelo termômetro ali que a coluna de mercúrio está subindo, né? Se eu esfriar ele, colocar ele numa superfície cuja temperatura seja menor do que a dele, ele perde energia térmica e a temperatura dele diminuiu. Ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram da aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.